Foram 40 dias perdidas sozinhas no meio da Amazônia colombiana. Na sexta-feira, o mundo recebeu a notícia de que as 4 crianças vítimas de um acidente aéreo tinham sobrevivido. Paloma, essas crianças indígenas conseguiram sobreviver à queda de um avião e enfrentaram os perigos da mata cheia de animais como onças e cobras. Os irmãos agora se recuperam no hospital. Este é o Hospital Militar Central, onde os 4 irmãos estão internados na capital, Bogotá. A movimentação na porta é intensa. Jornalistas, autoridades, parentes, todo mundo em busca de notícias. Esse tio veio visitar os sobrinhos e contou que eles ficaram contentes com a presença da família. Está muito acabadito, mas eu sei que está em boas mãos, que está no hospital. Eu sei que isto vai sair bem e vamos seguir vindo todo o tempo. Aqui eu vou estar. Na porta do hospital, o Domingo Espetacular conversou com o pai das crianças. Que ela se quedava um mês. Manuel Morales já estava em Bogotá e queria trazer a família por causa da guerrilha na região onde moravam. Pressão por la guerrilha a todo momento. O pai vive sob proteção do governo por ser ameaçado de morte por guerrilheiros colombianos. Ele diz que a esposa tinha medo de avião, mas aceitou viajar neste voo fretado. Quando elas... Na manhã da viagem, Manuel lembra com tristeza que recebeu uma ligação da irmã dizendo que havia boatos que o avião caiu. Os niños. Ele ficou desesperado. Então, eu quedei desestabilizado. É que o dono da empresa em nenhum momento... Manuel reclama bastante do comportamento do dono do avião e afirma que precisou pedir ajuda a outras pessoas. Eles encontram a avioneta e... Quando Manuel soube que encontraram o avião e o corpo da esposa, já foi informado que não encontraram as crianças. Ele tinha certeza que elas estavam vivas. Que seus filhos estão vivos. A niña hizo lo que le dijo a mamá. Para o pai, as crianças estão vivas porque a filha mais velha fez o que a mãe mandou. Porque para mim é muito duro. A família comemorou muito na sexta-feira à noite quando saiu a notícia de que as crianças finalmente tinham sido localizadas. A avó disse que estava muito orgulhosa da neta mais velha. Siempre ella lo cuidaba cuando la mamá trabajaba, ella que le daba farinita, casabito. Entonces, pues cualquier frutica en el monte, pues ya ellos saben qué es lo que deben de chupar. Y yo agradezco mucho la madre de tierra también, que lo soltaron. Dos 4 irmãos, a Leslie é a mais velha, com 13 anos. Depois vem Soleini, de 9, Tien, de 4 e a bebê Christine, que completou 1 ano quando ainda estava perdida na mata. Essas imagens mostram as crianças internadas. Elas estão de pijamas coloridos. Esta segura um bichinho de pelúcia. A outra recebe o soro na veia. O menino ao lado do Capitão América recebe transfusão de sangue. E a menor delas parece dormir no berço. O médico responsável contou que os 4 irmãos devem permanecer internados por mais 2 ou 3 semanas. O tio das crianças revelou o que elas comeram na floresta. Aí, digamos, quando se acidentou o avião, sacaram uma farinhita e com isso eles sobreviviam. Ainda segundo o tio, depois que a farinha acabou, as crianças passaram a comer sementes que encontraram na mata. O médico disse que elas ainda não conseguem receber alimentação via oral. O acidente aconteceu em 1º de maio. O monomotor Cessna 206 decolou com 7 pessoas de uma região florestal, conhecida como Araraquara, na Colômbia, com destino à cidade de San José del Guaviare, a 390 quilômetros de Bogotá. No meio do trajeto, o piloto avisa a torre de controle pelo menos 5 vezes que estava com uma falha no motor. Depois da última mensagem, silêncio, a comunicação é encerrada. Em seguida, a aeronave desaparece do radar. Na aeronave, fora o piloto, estavam 6 tripulantes. 4 deles, crianças indígenas, que viajavam com a mãe. O piloto e o passageiro morreram na queda. A mãe morreu 4 dias depois. As crianças de 13, 9, 4 anos e o bebê desapareceram misteriosamente. Foram 40 dias sem nenhum sinal, nenhuma pista do que poderia ter acontecido com elas.
O mundo acompanhou, então, o que está sendo considerado uma das maiores buscas por desaparecidos na Amazônia. Cerca de 120 soldados das Forças Especiais Colombianas e um grupo de 80 indígenas foram mobilizados para vasculhar a área. Forças militares colombianas sobrevoaram a área, usaram alto-falantes para chamar as crianças. Não estão solos, em casa los esperam. Em terra, caixas de som reproduziam mensagens com a voz de familiares. A esperança aumentou depois que as forças militares colombianas encontraram pistas valiosas que indicavam que as crianças poderiam estar vivas e tentando sobreviver na floresta. Com a ajuda de cães farejadores, os militares encontraram uma mamadeira, uma tesoura, fita de cabelo, uma fralda e pedaços mordidos de fruta. A poucos quilômetros do acidente, uma pegada de criança na lama indicava que os irmãos poderiam ser encontrados com vida. Na sexta-feira, o mistério chegou ao fim. E para o espanto e o alívio do mundo, as crianças foram encontradas vivas. Os primeiros registros dos irmãos, depois de 40 dias perdidos na mata, foram divulgados pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro. No dia 17 de maio, o presidente Gustavo Petro chegou a publicar nas redes sociais que as crianças tinham sido encontradas, mas a notícia era falsa e ele apagou o post logo em seguida. Dessa vez, na última sexta-feira, o Gustavo Petro voltou a publicar a notícia nas redes, mas dessa vez com as fotos das crianças resgatadas. As fotos mostram as 4 crianças juntas com a equipe de busca ainda no meio da selva. Em uma das imagens, as crianças recebem ajuda e água da equipe de resgate. Nesta imagem é possível ver que elas estão magras e com sinais de desnutrição. Henry Guerreiro participou do resgate. Ele conta que a primeira coisa que as crianças disseram era que tinham fome. Queriam arroz, pão e leite. O socorrista também diz que as crianças não estavam assustadas, mas uma delas sempre falava sobre a morte da mãe. Então eles mudavam de assunto para não traumatizá-las. Ele indicava, minha mamãe morreu allá. Fica difícil imaginar o que essas crianças passaram nesses 40 dias sozinhas, no meio da mata fechada, com bichos perigosos, como onças, cobras e os insetos que podem ser até mais perigosos, já que o corpo deles estava todo cheio de picadas. Mas um fator pode ter sido determinante para a sobrevivência dessas crianças. É que todos são indígenas. Para as crianças terem sobrevivido, existem inúmeros fatores, mas eu atribuo a eles já serem indígenas, né? Já tem uma familiaridade com o mato, saber andar, saber o que se alimentar, que água beber. É surpreendente, né? Pensando que são crianças tão pequenas, né? Tão frágeis, tão vulneráveis, num ambiente tão hostil. Sobreviver com frutas foi o meio que eles encontraram ali para se manterem, né? Minimamente nutridos e hidratados. As crianças são da etnia Huitotô, da Colômbia. No sábado, elas foram avaliadas por um médico e encaminhadas para um hospital de Bogotá. O médico que atendeu as crianças disse que elas estão desnutridas e com alguns machucados, como picadas de insetos, lesões na pele, mas nada grave. Aqui em Bogotá, os irmãos receberam um atendimento especial, visitas de autoridades e parentes e ganharam presentes. As autoridades colombianas ainda estão investigando as causas do acidente. Nas ruas de Bogotá, todos estão impressionados com o resgate das crianças. A maioria não tinha mais esperança que elas seriam encontradas com vida. Essa senhora acredita que a irmã mais velha é a grande heroína, porque cuidou dos pequenos durante 40 dias. Como esses 3 irmãos pequenos, incrível. Esta jovem diz que o que aconteceu foi incrível. Quando crianças desaparecem, geralmente não são encontradas. Seria difícil. Este homem diz que as crianças fizeram o que seria impossível para muitos adultos. Lo podemos catalogar como um milagro. Para ele, a única palavra para isso é milagre. Tanto animal foi salvaje. Mas quem pensa que as buscas acabaram depois que as crianças foram encontradas, se engana. É que o cão da raça pastor belga, o Wilson, que ajudava nas buscas, acabou se perdendo do grupo 2 dias antes das crianças serem encontradas. Agora, a preocupação das forças militares colombianas é encontrar o cachorro pastor belga, de 6 anos, que foi essencial nesse resgate. As forças militares da Colômbia fizeram publicações nas redes sociais. Eles afirmam que um companheiro nunca é abandonado no campo de batalha e seguem na busca pelo cachorro Wilson.
O animal, treinado para casos difíceis como esse da queda do avião, se perdeu durante as buscas pelos sobreviventes, mas encontrou os irmãos. Segundo a equipe militar, Leslie, a irmã mais velha, revelou que eles estiveram com Wilson na mata. A missão das equipes é encontrar com vida o novo herói, o cachorro Wilson.